Perfeito, perfeito. Quer falar uma coisa, Sepúlveda? Não, eu acrescentaria, assim, algo que nós não podemos esquecer, que é o seguinte: esse indivíduo, né, Maduro, é um chefe criminoso que reprime a oposição dentro do país, que prostitui todo o sistema político do país com a repressão, inclusive uma repressão feita pelos sistemas cubanos, policiais cubanos, e que é acusado internacionalmente de mais de 1000 assassinatos de opositores. Naquilo que ontem, na Globo News, um jornalista chamou de ditador moderno. Um ditador moderno. E que, portanto, é pessoa que executa opositores diante da indiferença dos esquemas midiáticos que nós temos aqui no Brasil. Só para referir aqui, a Natuza Neri, creio eu, ontem dizia o seguinte: essa vinda do Maduro foi um erro. Veja bem, nunca é um crime. É um erro. O mensalão era um erro, o petrolão foi um erro. A vinda do Maduro foi um erro. Se você puder, só desculpa lhe cortar, mas eu lembro aqui do Demetrio Magnoli, né? Dizendo, o Lula perdeu a oportunidade de defender a democracia na Nicarágua. Assim, como perdeu a oportunidade, tá? Que maravilha, né? Escapou, né? Escapou a oportunidade. Puxa, podia ter defendido, né? Imagina o Lula lendo aquilo, né? Fala assim, poxa vida, perdi a chance, né? É óbvio que não, né? É óbvio que perder a oportunidade, ele não quer essa oportunidade, né? Não faz parte do ideário dele. Mas enfim, pode seguir, se você for da mas é sempre assim, né? É sempre isso, né? É sempre, né? Puxa, o Lula ele é bem intencionado, ele só não sabe aproveitar a chance. Mas é que o pior de tudo ainda está para vir agora, Ítalo. É que ela disse que foi um erro. Por quê? Porque favoreceu a extrema-direita. Não é porque o Maduro é um criminoso. Não é porque o Maduro é um ditador. É porque favoreceu a extrema-direita, seja lá isso que for. Não sei se percebeu, eu acho o seguinte, há tanta gente aí querendo fazer uma oposição, querendo fazer trabalhos no campo conservador, pois aí está um trabalho interessantíssimo. Façam um estudo dessa máquina midiática a serviço de um esquema totalitário, que é o que nós estamos vendo. É uma máquina midiática. Bom, mas eu queria aqui ressaltar o seguinte: essa máquina midiática diz o seguinte, como você estava referindo agora, o Lula está querendo mediar a democracia dentro da Venezuela. Ora, esse ditador, esse homem acusado de assassinatos e torturas pela própria ONU, pela insuspeita ONU, em relatório do Comitê dos Direitos Humanos, esse indivíduo, o Lula disse o seguinte: ele é vítima de um preconceito. O regime é vítima de um preconceito. Agora vejam o que ele disse mais. A Venezuela do Maduro precisa criar uma narrativa. Ou seja, não precisa acabar com os crimes, não precisa acabar com a repressão, não precisa acabar com a miséria. Precisa criar uma narrativa. Isso mostra bem a máquina infernal dentro da qual nós estamos. E eu queria acrescentar aqui um dado. Eu depois gostaria, mais à frente, de dar
uma outra dimensão, que é uma dimensão mais ampla no campo internacional. Mas eu queria dar aqui um ponto que me parece importante. As Forças Armadas do Brasil estão conduzindo uma operação de acolhida lá na fronteira com a Venezuela, em que a cada dia, como vítimas do regime do Maduro, vítimas da repressão, vítimas da fome, vítimas do desemprego, vítimas de tudo isso, desse colapso intencional da Venezuela, vítimas do narcostado, vítimas de tudo isso, mais de 500 venezuelanos entram por dia no Brasil. Há uma operação conduzida pelas Forças Armadas, chamada Operação Acolhida. E essas mesmas Forças Armadas vão prestar continência ao causador de tudo isso? Que contradição é essa? Que loucura é essa? Então, o criminoso causador de tudo isso, o ilegítimo presidente da República da Venezuela, é recebido com honras militares pelas mesmas Forças Armadas que fazem uma operação acolhida? Que mundo translocado nós estamos vivendo? Que mundo de contradições nós estamos vivendo? E quem garante que nesses refugiados não há agentes? E quem garante que nesses refugiados, entre esses refugiados, não há agentes cubanos também? São perguntas que nós precisamos fazer e que nós precisamos responder. Mas, segundo a Globo News, é apenas um erro. Faltou o timing. Ontem, um dos comentários da mídia é: faltou o timing. Isso é mais ou menos como você receber um bando de criminosos, mas dizer o seguinte: puxa, mas não era o timing agora. O timing era mais para frente. E, senhor Sepúlveda, eu queria acrescentar, Ítalo, você me permite, a questão que o senhor comentou da imprensa, porque nós tivemos uma cena pitoresca ontem, né? O Lula, quando ele está mentindo, ele tem um tique. Se vocês prestarem atenção, ele vai falar algo que ele sabe deliberadamente que é mentira, ele hesita por alguns segundos, né? Eu vou até dar um exemplo antes. Ele, numa entrevista, uma das primeiras entrevistas que ele deu, assim que assumiu o governo, ele estava falando sobre a China, que ele iria visitar a China, e ele fala, não, porque a China é muito importante para isso, para o Brasil, e você sabe como na China as coisas funcionam, eles têm uma política forte, e lá na China, aí fica, acontecem muitas coisas, porque ele ia falar o quê? Da repressão, né? Ele quase teve um ato falho ali, e ele dá essa travada e depois muda. E ontem eu percebi isso novamente, porque depois que ele fez a exposição inicial, ele jogou louros ao Maduro, né? Quando ele recebeu o Maduro, antes até, ele vira para a imprensa e fala assim, vocês ouviram que o Maduro era um homem mau, tá aqui, ele não é nada disso, né? Faz a exposição. Depois que ele faz a exposição, ele fala, Maduro, vai lá, por favor, fale para a imprensa livre do Brasil. Aí ele dá uma travada e da Venezuela, né? E o que chama atenção, todas as perguntas, e aqui eu quero destacar o papel vergonhoso de um jornalista com anos e décadas de experiência, que é o Marcos Uchoa, né? O papel vergonhoso da pergunta que ele fez, e todos os outros jornalistas que fizeram perguntas, estava muito claro que aquelas perguntas ali, elas foram selecionadas, passaram por um filtro antes, e foram perguntas como se naquele momento o Brasil estivesse reativando uma cooperação bilateral com um país de economia pujante, com um país que tudo está funcionando, né? E foram perguntas completamente blasé. Não teve um jornalista, não teve um veículo de imprensa que enviou ali um funcionário seu para fazer a pergunta que o Brasil queria ouvir, né? Como fica a questão dos direitos humanos na Venezuela? As fraudes eleitorais que acontecem na Venezuela? Assassinato, perseguição política, fechamento de um congresso legítimo?
sequestro de opositores, torturas, assassinatos, milícias armadas pelo governo para fazer o trabalho sujo, principalmente nas favelas de Caracas? Não teve isso. Teve perguntas mais descaradas ainda, senhor Sepúlveda, do que esses comentários que o senhor comentou da Globo News. Né? Eu queria destacar isso aqui também, porque foi algo que, quando eu vi aquela cena, quando o Lula fale para a imprensa livre do Brasil e da Venezuela, né, é de se ficar estupefato. Num país onde, no período aí eleitoral, um grande veículo de imprensa brasileiro foi silenciado e foi forçado a começar a demitir seus comentaristas, né? Inclusive tirar comentaristas do ar durante a fala. Essa é a imprensa livre. Perfeito. Enfim, né? Nós não temos mais imprensa livre no Brasil já há um bom tempo, né? Agora, o Paulo, eu queria... Só lembrar um pontinho aqui no que disse o Paulo. Além disso, ninguém faz a pergunta sobre a dívida, o calote da dívida dado pela Venezuela, fruto dos crimes do PT. Um esquema criminoso do PT que pressupunha um empréstimo que ele já sabia, que não seria pago pela Venezuela. Onde é que está a imprensa crítica? Onde é que está a imprensa que questiona? Onde é que está a imprensa que, no fundo, pede explicações ao poder? Não está. Não está. É o que disse o Paulo. Não, estamos diante do reatar de relações institucionais. Perfeito. Sepúlveda, Paulo, temos aqui um vídeo que eu queria passar para vocês para ressaltar a importância que é a gente documentar todos esses assuntos que a gente está tratando aqui com o pessoal, porque como a gente, né, acabou de demonstrar aqui, não vai ser da imprensa que vai ver esse documento, né? Não será da grande imprensa. Então, eu queria passar esse videozinho para vocês aqui, e na sequência a gente volta para comentar. Vamos lá. Uma ficção política ou uma realidade velada? No mais novo lançamento da série O Mínimo, Paulo Henrique Araújo discorre sobre o surgimento, ascensão e estrutura de poder deste arcabouço revolucionário que envolve tráfico de influência estrangeiro, corrupção, manipulação na mídia, ligações com grupos guerrilheiros e tráfico internacional de drogas, como as Farc e ELN, além de tratar das nações e personagens que o estruturam, bem como a retomada ao poder em toda a América Latina nos dias atuais. Desperte para as mudanças drásticas que estão ocorrendo na estrutura geopolítica de nosso continente e tenha acesso a informações e dados que a imprensa brasileira e o jornalismo militante esconderam de forma proposital por décadas e que ainda hoje negam as ações que impactam diretamente a sua vida. Tenha os conhecimentos necessários para dominar o mínimo sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo. Bom, né, vimos aí, esse é o mais novo lançamento, né? Quando é que vai ser lançado, Paulo? Ou já foi lançado? Aqui no modo Doutora Vera, né? Ele foi lançado em setembro, Ítalo. Já é considerado um best-seller, já tem quase 7.000 cópias vendidas esse livro. Olha aí, maravilha, parabéns. O que você falasse um pouquinho desse livro, então, pra gente? Eu queria fazer um questionamento. Pode falar, se você pode, diga. Mas existe Foro de São Paulo? Muito bom, senhor Sepúlveda, né? É a teoria da conspiração olavista, né? Foi o que eu vi ontem dos trolls da esquerda, né? Eu deixei o link aí para quem tiver interesse no chat dos dois canais. E, Ítalo, a gente sabe, né, da importância de se falar do Foro de São Paulo. E uma coisa, você até citou o professor Olavo no começo, né, da transmissão de hoje, e eu tenho uma citação do professor Olavo aqui logo na abertura do livro. Uma coisa que o professor Olavo ele sempre falou no COF, né, você também, aluno, deve ter visto várias vezes o professor Olavo falando isso. É impossível
todos os assuntos que são tratados, que eu trago nos meus artigos, fazer isso com aprofundamento. É necessário que vocês peguem alguns desses temas e se dediquem a isso. Se dediquem a estudar tudo que vocês possam, investir tudo para compreender isso, né? E isso foi feito aqui, né, nesse trabalho do Foro de São Paulo, que é um trabalho em andamento já há anos, né? O senhor Sepúlveda e eu, desde 2019, fazemos um trabalho semanal de acompanhar tudo o que acontece na América Latina, e isso foi a base para a escrita desse livro. E mais do que falar, o Foro de São Paulo é um grupo que se reúne com diversos partidos políticos e delimitam as ações que vão ser feitas e etc. Nesse livro aqui, né, do Foro de São Paulo, eu busquei trazer as ações de fato, documentando, igual você falou. O que aconteceu no Chile? Como que o Foro de São Paulo cresceu e tornou-se a organização? Quais são os precedentes históricos? Depois, o que aconteceu na Argentina? O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu no Equador? O que aconteceu na Bolívia? E aqui você vai ter esses dados baseados em fatos que vêm acontecendo ao longo dos anos. E mais do que isso, Ítalo, no livro eu procurei mostrar que quando todo mundo achou que o Foro de São Paulo tinha ruído, ali em 2015 e 2016, ele ressurge das cinzas. E qual foi o ator principal nesse ressurgimento do Foro de São Paulo? E aqui eu vou dizer três palavrinhas, né, que vai indicar quem foi um dos grandes responsáveis desse sustentáculo. Vladimir Vladimirovich Putin. Só para a gente ter uma pequena ideia do arcabouço aí para onde a coisa vai. Então, nesse livro, é justamente o que você disse. É um documento. Foi a intenção de criar um documento mostrando os fatos e como eles vieram acontecendo, as ligações criminosas, todos os envolvidos, né, agentes políticos, agentes do mundo empresarial, e como isso foi sendo coligado numa trama que transcende simplesmente a diplomacia, né? Então, assim surge esse livro mínimo sobre o Foro de São Paulo. Perfeito. Não, é interessante você destacar o seguinte, né? Como no livro você busca fazer análise sobre cada país, porque cada país apesar do Foro de São Paulo ser um esquema geral, uma das razões do sucesso do Foro de São Paulo é justamente o fato de que ele se adequou muito bem às realidades locais, né? Então ele foi um grupo que ele tentou coordenar aqueles grupos que já existem nas localidades. Então você tinha o PT, que já existia no Brasil, você tinha as Farc, que já existia na Colômbia, você tinha, né, o chavismo, né, que na verdade o bolivarianismo, né, que já estava em germe ali na Venezuela, né, já tinha o Norberto Ceresi, já tinha, né, alguns pensadores já que já tinham, né, pensado a realidade venezuelana, né, tendo em vista a tomada do poder, né? E, enfim, todos os países você tinha, né? Já tinha um trabalho da esquerda local que depois ele foi ser conjugado no Foro de São Paulo. Acho que essa é uma das características do Foro de São Paulo que mais, na minha opinião, mais dão conta do sucesso do Foro de São Paulo em termos de conseguir o poder, né? Que eles soube fazer uma estratégia geral levando em consideração as situações locais. Isso casa muito com o que eu tenho falado muito, pessoal, né? Quem tá querendo participar de luta política, luta cultural, etc., né? Que é o seguinte, assim, gente, não façam coisas gerais. Não pensam assim, vou fazer aqui um movimento nacional de não sei o quê. Não, faça na sua localidade, entendeu? Faça na sua cidade. Até porque isso serve de escola. Você vai passando fase, entendeu? Você vai formando, né, a sua base, e a sua base vai te permitindo alcançar postos maiores, né, enfim, né. Mas eu acho interessante essa abordagem. Agora, você falou aqui uma coisa sobre o Vladimir Vladimirovich Putin, né. Eu queria saber um pouco mais sobre Vladimir Vladimirovich Putin, essa presença dele aqui, porque... talvez uma coisa que muita gente veja ainda, né, o Foro de São Paulo como uma coisa autóctone, né? Uma coisa que é quase que um spin-off, um offshoot do movimento comunista, né? Não, ele tem articulação
com a China, tem articulação com a Rússia também. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa relação do Foro de São Paulo com essas forças externas, né? Com a China, com a Rússia e com o BRICS também. Porque o BRICS, muita gente não sabe para onde tá pitando esse BRICS aí, né? Mas esse BRICS aí, ele é russo-chinês, ele é globalista, ele é o quê? O que tá acontecendo com esse BRICS aí, né? Então eu queria te ouvir, o Paulo. Você começar a... Você quer ficar aqui até 5 da tarde? Eu acho que eu tenho compromisso às 8, tá? Então, muito bem. Vamos lá. Não, eu vou tentar fazer isso de forma bem resumida, separando aí, né, por cada um dos tópicos. A questão da Rússia, você tem a origem disso desde da União Soviética, né? O Foro de São Paulo, ele começa a ser gestado ainda no final dos anos 70 pelo Fidel Castro, e o ponto inicial, a primeira semente que foi plantada para a criação do Foro de São Paulo foi a Revolução Sandinista, que levou o Daniel Ortega e os seus comparsas ao poder em 1979, 1980, a festa de um ano, né, do aniversário da Revolução Sandinista, e ali você tem a primeira grande reunião, né, de todos esses expoentes. Inclusive, foi nesse momento que o Lula conhece o Fidel Castro, né? Muitas pessoas acreditam que o Lula conheceu o Fidel pelo Frei Beto na metade dos anos 80, mas não, né? Existem já documentos que eu rastreei isso. Tem uma palestra que eu dei no Centro Dom Bosco, tá no canal do Centro Dom Bosco, o Foro de São Paulo e a Esquerda Católica, procurem lá, tem todos os detalhes sobre esse aspecto. E a intenção era justamente fazer o quê? Trazer de volta um eixo de controle e sustentação financeira e ações políticas que Cuba estava perdendo com a glasnost e a perestroika que o Gorbachev começou a implementar na metade dos anos 80. Então, o esquema de narco-estados, por exemplo, começa nos anos 80, ainda com o Fidel Castro coligado com os grandes traficantes da Colômbia, né? E a partir disso, você tem esse afastamento, a eclosão da União Soviética, só que depois da subida de Vladimir Putin ao poder, todos os laços foram mantidos. Por quê? Uma das maiores ilusões que se tem hoje em dia, as pessoas falam assim, não, porque a União Soviética acabou, o comunismo acabou quando terminou o Muro de Berlim. Eu faço uma pergunta aqui para a nossa audiência. O que aconteceria com a Alemanha se quando o Bigodinho caiu, quando o Bigodinho morreu lá no bunker, todo o aparato do Estado fosse mantido pela SS? O que aconteceria com a Alemanha? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu na Rússia. Toda a estrutura do Estado foi mantida pela KGB, atual FSB. Tá? Então, todo o aparato de esquemas revolucionários, agentes espalhados pelo mundo, tudo isso permaneceu. E quando Putin sobe ao poder, né, ele que era um coronel da KGB, ele começa a reatar todas essas ações. Vou pular 20 anos aqui para frente, né, porque não dá para entrar em todos esses detalhes. Em 2019, no começo de 2019, o Nicolás Maduro esteve a ponto de cair. Tá? Foi quando o Guaidó foi declarado reconhecido presidente por diversos países, inclusive pela Assembleia Nacional. Ontem o Lula fez uma dissimulação enorme quanto a isso. Ele simplesmente colocou assim: como assim os outros países vêm aqui só porque não gosta do Maduro fala que o outro é presidente? Falso, mentiroso, caluniador, né? O que aconteceu foi que Nicolás Maduro, que inclusive falou ontem, né, durante a coletiva, né? Não, na Venezuela, quando perdemos, quem ganha a eleição ganhou. Falso. Ele perdeu 2 eleições. Ele perdeu em 2015, ele perdeu o controle do Congresso Nacional, e para manter o controle desse Congresso Nacional, ele criou um órgão chamado Assembleia Constituinte. E essa Assembleia Constituinte, controlada por ele, atualmente presidida pelo Diosdado Cabello, dentro da Venezuela, tem os poderes acima de todos os outros, inclusive do próprio executivo da Venezuela. Tá? Então foi por isso que a Venezuela começou a sofrer sanções internacionais, senhor presidente do Brasil.
Porque eles simplesmente, praticamente fecharam o Congresso venezuelano, transformou ele em algo que era de papel, que não servia para nada, não tinha poder efetivo nenhum, começou a controlar o judiciário. A Suprema Corte venezuelana está toda refugiada fora da Venezuela, né? E isso começou a gestar diversas revoltas populares muito violentas, primeiro em 2017, depois em 2019. Em 2019, nesse momento, Maduro já estava com as malas prontas para deixar a Venezuela. Só que, enfim, eu vou conter as palavras aqui, mas assim, não, o que deveria ter acontecido não aconteceu para promulgar a queda do Maduro. Quando passou-se mais ou menos 30 dias de que isso não aconteceria, de que o caminho estava aberto e o povo venezuelano não teria apoio para a queda do regime, Vladimir Putin começa a enviar todo tipo de ajuda necessária para o Nicolás Maduro se manter no poder. Diversos aviões do Ministério da Defesa russo e de bandeira russa começam a pousar em Caracas. Diversas denúncias começam a surgir que material bélico começa a ser enviado. Agentes do Wagner Group, que agora está famoso, né, do Yevgeny Prigozhin, começa a serem alocados para fazer a segurança pessoal do Nicolás Maduro e também começa a fazer a segurança para o tráfico ilegal de ouro que o Maduro faz na Venezuela. Né? Inclusive, se vocês olharem aí o avião que o Maduro chegou da Conviasa, que é uma estatal aérea da Venezuela, é a que operava o aeroterror, ligando Teherã com voos fantasmas, tá? Muitas vezes passando pela Bolívia. Ninguém sabe exatamente o que vai dentro desse avião, coisa que foi denunciado pelo excelente jornalista Leonardo Coutinho ainda em 2017. Tá? Então, Vladimir Putin, ele é o garantidor bélico das revoluções, tá? E do esquema revolucionário que nós temos aqui. Por exemplo, em 2022, em junho de 2022, Daniel Ortega, ele aprovou no Congresso Sandinista da Nicarágua uma autorização para o Vladimir Putin alocar até 80 mil soldados lá dentro do país. E está valendo. Se o Putin quiser, ele tem portas abertas para alocar 80 mil soldados. Isso é quase o efetivo que ele colocou na fronteira para invadir a Ucrânia no finalzinho de 2021. Só para a gente ter uma ideia do tamanho. Existem fábricas de Kalashnikov operando dentro da Venezuela. Acordos que foram costurados desde 2007 entre Hugo Chávez e Vladimir Putin. O longa-manos da China e da Rússia, diplomaticamente, agora até economicamente, é o Irã. E o Irã, nos últimos 2 anos, principalmente depois de 2019, quando houve essa ação do Vladimir Putin, o Irã passa a ser o principal fornecedor de armas e veículos militares para a Venezuela. Só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, Ítalo. Né? Qual o envolvimento? E no livro tem muito mais detalhes sobre isso.